Fala, minha turma! Como é que vocês estão? Galera, que bom ter você aqui com a gente novamente, tá? Assim, nossas visualizações só estão aumentando. Tô com muita gratidão. Continue comentando sobre nossos vídeos. Continue compartilhando, curtindo, tá bom? Muito obrigado por tudo. Hoje nós vamos falar sobre temperamento. É um assunto que está com bastante em alta na sociedade brasileira. É muito bom a gente saber sobre temperamento. Mas antes eu vou, é claro, cumprimentar os meus convidados. Seja bem-vindo, Jaque. Obrigada, Daniel. Obrigada, Rubens, pela presença. Obrigada a vocês que estão nos assistindo hoje. Mais um podcast com o nosso terapeuta, com Daniel Siqueira, retratista. E vamos sim comentar o que é o temperamento, hein, gente? O que será que é esse temperamento? O que pode influenciar em Rubens? Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Os retratistas de Goiás, os retratistas goianos. Gente, vocês verem as fotos que tem aqui do trabalho deles, são pessoas maravilhosas no que fazem. É bom estar aqui com vocês e, pelo que eu sei, vocês estão com vontade de provocar aí sobre como que é essa questão do temperamento, né? Hoje nós vamos... Gente, o Rubens, ele já é muito conhecido, mas eu vou apresentar, porque às vezes tem ouvinte novo aqui no nosso podcast. Rubens é um terapeuta, que ele participa do nosso podcast desde o início, há 2 anos atrás. Inclusive, o primeiro podcast que a gente gravou, ele estava presente, e agora ele está sempre aqui com a gente. Super indico, tá bom? Porque sentou nessa mesa aqui é porque tem qualidade, tá bom? Rubens, vamos lá? Como você disse, há 2 anos nós começamos aqui, eu tinha o cabelo um pouco mais preto e ele tinha o cabelo mais curto. Mas eu acho que agora vocês estão empatando, né? E a Jack tinha o cabelo mais longo. Então todo mundo mudou um pouco, né? Geralmente o povo fala que quando a gente muda de cabelo é porque está mudando de personalidade, né? É uma mudança de ciclo, né? O que acontece? Toda mudança externa demonstra uma intenção ou uma mudança interna também. Uma busca, pelo menos. Então, quando você faz uma mudança do ambiente onde você está, ou é porque você mudou algo em você internamente, ou você está querendo mudar o externo para fazer essa busca, essa força para você conseguir fazer a transformação interna. Então, o externo representa algo, não é à toa. Né? Ô Rubens, existe casal incompatível ou é só casal com temperamento mal resolvido? Essa pergunta aí, você já começou dando uma cutucadinha, né? Agora, para quem também não sabe, né, é bom também explicar a diferença entre personalidade e temperamento. O que é temperamento? Não, vamos começar então. Fala um pouco, vamos falar dos 4 temperamentos, um pouquinho de cada. Você não quer perguntar para ele o que é temperamento? Não, mas eu acho que todo mundo está assistindo já sabe. O que você acha, Rubens? Eu acho que se a gente começar a deduzir que todo mundo sabe, a gente vai deixar aqueles que estão meio então, vamos explicar. Temperamento com personalidade. Então, vamos lá. Gente, existem 4 temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Rubens, vamos lá, que eu acho que deve ser o mais popular. Fala um pouquinho do sanguíneo. O mais popular, eu não sei se ele seria o mais popular, porque eu sou sanguíneo, ele é sanguíneo. Eu falei, eu acho. O que acontece? Os 4 temperamentos, a gente precisa entender que eles são parte do caráter. É uma característica, é uma base. Então, os temperamentos a gente tem que entender que é como a gente interage com o mundo, como o mundo impacta na pessoa. Você nasce com um temperamento predominante e esse temperamento te acompanha, a predominância dele é a vida inteira. E aí, o que acontece? Para a gente entender, pessoal, você começou sobre o sanguíneo. Então, vamos fazer assim, para quem está com a gente, faz a cruz para a gente dividir entre 4. Do lado direito, que ficar para você, do seu lado direito, vão ser os temperamentos que a gente considera seco. Do lado esquerdo, a gente vai chamar de temperamento úmido. Para cima, vão ser os temperamentos que a gente chama de quente. Fogo. E para baixo, vão ser os temperamentos frios. Água. Então, seco e úmido, quente e frio. Para cima, se eu começar com o sanguíneo, ele vai estar na parte superior à esquerda, o próximo vai ser o colérico, o de baixo vai ser o melancólico e o daqui vai ser o fleumático. Então, nós vamos ter esses 4 temperamentos. Todos nós temos os 4, um predominante, sempre.
E dependendo da fase da vida que você está, ou medicação que você está tomando, pode dar a impressão que você teve uma mudança de temperamento, mas não é isso. Temperamento nunca muda. Temperamento Você não nasce muda. e morre com ele. Nasce e Às morre com ele. vezes um sobressai ao outro num certo momento. Sim, porque nós temos os 4 temperamentos. Num momento de uma discussão, no momento que você perde o equilíbrio, que a raiva transparece, transcende, você começa a falar de uma forma mais energética, a pessoa que é um fleumático, é um melancólico, pode ficar parecendo um colérico ou um sanguíneo. E a pessoa chegar e ver a pessoa nesse corte, vai achar que ele é do temperamento quente, não é. Ô, Rubens, vamos só então concluir a explicação. Dá uma característica forte de cada um para as pessoas entenderem. A forma mais fácil deles entenderem é se eles verem o símbolo que representa, o elemento que representa cada temperamento. Então, mantendo a ordem que você pediu para começar pelo sanguíneo, vamos lá pelo sanguíneo. O elemento que representa o sanguíneo é o ar. O que representa o colérico é o fogo. O que representa o melancólico é a terra. E o que representa o fleumático é a água. Uma característica fácil da pessoa identificar. O sanguíneo. Muito comunicativo. Você já viu o cachorro ao vento, quando você está andando, o pessoal que tem cachorro, que deixa o cachorro andar pegando vento, aquela cara... O palhaço, aquele que quase não preocupa com consequência, que é uma pessoa muito alegre. Geralmente, essa é uma característica clara do temperamento sanguíneo, o sanguíneo puro, se a gente estiver falando assim, né? Uma criança, você vai conseguir ver isso assim, muito em criança, que a personalidade ainda não está ajudando a controlar o temperamento. Você vai ver muito ali essa característica na criança, muito alegre, muito feliz, sempre sem noção muito das coisas. Um sanguináceo. Um que gosta de que as coisas aconteçam do jeito dele, gosta de botar a ordem, gosta de falar como as coisas têm que acontecer. É aquele que chega e já começa a liderar a turma. É o colérico. Colérico. Aquele que sempre antes de agir começa a pensar o que tem que fazer. Chega, fica retraído, fica observando de longe antes de interagir com os outros. É aquele que está sempre calculando antes de tomar uma decisão. Melancólico. Aquele que, quando os meninos estão brincando, ele vai brincar. Se os meninos param, ele para, e para ele está tudo bem. Se vai comer, vamos comer. Se vamos só sentar, vamos sentar. Nunca está queixando, mas está sempre quietinho, tudo está bom. É o politicamente correto, que está sempre com todo mundo. Fleumático. Essas são características básicas. Isso é bom também até para quem tem equipe dentro de uma empresa. Porque dependendo de certo departamento, é melhor você selecionar aquele funcionário, né, que se adequa mais com aquela função. No caso, um vendedor colérico, sanguíneo, às vezes ele tem mais facilidade da comunicação do que um melancólico, né? Geralmente, naturalmente, a pessoa vai procurar uma tendência da profissão ou no que ele vai atuar com o temperamento já inclinando para ele aonde ele vai se encaixar. Já é uma coisa quase que natural isso acontecer. Só que um gestor, aquele que está gerindo algo, se ele tiver esse conhecimento, ele consegue visualizar a equipe dele de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, você colocar um colérico que não tem paciência de explicar e que tem uma certa pressa com que as coisas acontecem, e ainda mais um colérico imaturo, ele não vai conseguir controlar esse temperamento dele para atender um público que chega e está fazendo um monte de pergunta, pesquisando, não está decidido ainda. Treinamento de equipe também. Aí o que acontece? Quem que vai ser uma pessoa para acolher nesse primeiro momento, que consegue ouvir com atenção e acolher, que é uma pessoa mais acolhedora? Fleumático. Eu preciso de achar uma ordem, de ver se o meu plano vai dar certo, aonde pode falhar, aonde eu quero que alguém olhe isso para mim. Quem é a melhor pessoa? Melancólico. Eu preciso de alguém que motive a turma, que sempre veja o lado positivo, que converse, que vai interagir com todos. Sanguíneo. Eu preciso de alguém que ponha ordem na turma, que cobre ali as coisas do jeito que tem que ser, que as coisas têm que acontecer num prazo. Quem é? Colérico. Então, se você conhece essas características do temperamento, já vai te ajudar. Só que o temperamento, se nós formos pensar, alguém aqui faz esporte? Eu faço academia. Seria basicamente assim, o temperamento é o tênis. É o que vai calçar para você começar a praticar aquele exercício que você vai fazer. Ele é só o começo, mas é extremamente importante. Se eu correr descalço, eu machuco o meu pé. Se eu fizer um exercício,
eu vou cansar mais rápido porque um tênis não está apropriado. Então, o temperamento é uma base. Você conhecendo o temperamento, você sabe como agir ou como reagir àquela pessoa. E da mesma forma, como eu conheço o meu temperamento, eu sei o que eu não tenho de qualidade, eu posso melhorar isso. Igual, por exemplo, o colérico, a falta de paciência. Então, posso melhorar a questão da falta de paciência. Sabe o que eu vejo, Rubens, também, se você conhecer o temperamento? Quando você conhece o temperamento do seu cônjuge, é mais fácil de você conviver. Sim, sim. Entendeu? Os dois estão num caminho muito bom aí. Realmente ajuda muito. Porque você fala, isso aí, tipo, igual mesmo. A minha filha, inclusive ela está até aqui com a gente hoje, eu sei que ela é colérica. Aí, às vezes, ela explode, ela sai batendo porta, pá, não, pai, pá, é mandona. Se eu não conhecesse o temperamento dela, eu entraria no quarto e batia nela na mesma hora. Que é a mãe. Entendeu? Eu fazia isso. Aí, mas como eu sei qual que é o temperamento, eu espero a hora certa, entro no quarto e falo, o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí a gente conversa, entendeu? Aí, às vezes, ela tem aquela reação, ou chora, porque eu tenho aquela explosão, aí percebe, né? Depois percebe. O colérico, quando ele fica muito nervoso, ele pode chorar? Isso me confunde muito com o melancólico, quando ele chora. Não, a gente não pode, não, assim, ó, a gente não pode achar que o temperamento ele vai mascarar as outras coisas do ser humano. Uhum. A questão de sentir a raiva, de explodir, depois perceber que errou e chorar, isso faz parte do ser humano. Uhum. O melancólico pode estourar, bater a porta, gritar, xingar, falar um monte de coisa na hora que ele está ali naquele momento de ira. Momento de raiva. Então, assim, todos nós, enquanto ser humano, podemos ter esses momentos. Mas o colérico fica nervoso mais rápido. É um palito de fósforo, palito de fósforo, isso que eu estou te falando. É rapidão. Entendeu? O melancólico ou fleumático, para pegar fogo, é mais ou menos... É uma brasa que você tem que ficar balançando ali, colocando para ela depois pegar o fogo. Então, assim, o que nós temos que tomar um certo cuidado? Porque é uma parte que é muito sensível. A gente olhar e usar o temperamento como muleta. Como justificativa. Justamente, justificativa pelo erro. Por quê? Não existe bom ou ruim no temperamento. Ah, esse temperamento é ruim, esse temperamento aqui é melhor. Por quê? Dependendo da circunstância, e a coisa é feita de uma maneira que ela se completa, se complementa. Por quê? Você imagina da seguinte maneira: se eu tenho uma empresa e eu preciso de um gerente, e eu tivesse só pessoas fleumáticas, que são uma frase comum que a gente vai tendo jargões durante a vida, uma frase muito comum no fleumático é aquele assim, tá bom do jeito que tá. Ó, agorinha eu vou. Agorinha eu vou. Ah, foi embora o boi com a corda, nem levantou para olhar quando estava indo embora. O fleumático é aquele que vai esperando a coisa acontecer, é uma tendência natural dele. Então, se eu sei que o meu temperamento é fleumático, eu tenho essa tendência, para eu estar trabalhando numa empresa onde tem número de produção, eu tenho que atingir uma cota, o que eu tenho que fazer enquanto conhecimento da minha personalidade, do meu temperamento, e aí a minha personalidade Colocar prioridades. Aprender a lidar com essa naturalidade minha de ficar mais quieto e fazer com que eu seja mais ativo. Só que se eu tiver numa empresa que tem um monte de colérico e eu sou fleumático naquela empresa, e eu começar a querer agir como os coléricos que estão ao meu redor, a coisa não caminha, porque vira um monte de embates de ego, de situação, de projetos. Muita crise. Então, dependendo de onde está instalado e o que está se buscando, você vai ajustar os pontos. Por quê? Eu sou o dono de uma empresa e eu sei que meu gerente é um colericaço. Mandão, que se eu passo um plano de execução, ele vai fazer com que todos... Então, eu fico tranquilo, porque eu sei que ele não vai deixar a peteca cair. E eu sei que dentro dessa equipe, para atender a comunidade, para levar o projeto, eu tenho um fleumático que é ótimo para ir lá e colher as informações e trazer para a minha equipe. E na hora que ele chegar para falar com o colega falar um monte de coisa para ele não vai ficar nervoso com o colega, porque ele é aquele que vai olhar e vai falar assim, o que está acontecendo? Por que ele está desse jeito? Por que ele tá... E aí ele vai apaziguar aquela energia do colérico e vai começar a neutralizar toda aquela demanda que estava do colérico. E aí, o que acontece? O fleumático faz esse papel do político. O pacificador também. O pacificador.
Então, Ele é muito político também, né? É, muito, muito. Ele tenta não ficar mal com ninguém, porque ele quer que a coisa caminhe dentro. E aí é o perigo do temperamento. Ele quer ficar no máximo quietinho possível. Por que água? Porque a água ela movimenta em ondas, em várias, né? Ela se ajusta se onde ela estiver. Se você colocar ela num caneco redondo, ela vai ficar no formato do caneco. Se você colocar numa garrafa quadrada, ele vai ficar no formato da garrafa. Você põe numa represa que está tudo parado, ela fica parada. Fica parada. Põe numa ladeira, ela vai descer a encosta do jeito que a encosta estiver ali, ela vai permear ali. Então, e assim, se você pegar a água e colocar o dedo e tentar empurrar para dentro da água, ela acolhe o seu dedo, não faz resistência e você sente esse é o movimento da pessoa com temperamento fleumático, acolhedor, sem resistência. E o que acontece? Quando você tira o dedo, ela dá uma balançada, mas logo ela estabiliza. Ela volta para aquele... Isso é o movimento do fleumático. E quando as pessoas não conhecem o temperamento, um colérico que não conhece o seu temperamento, não conhece o temperamento do outro, tem a tendência a falar, a pessoa é um pastel, a pessoa é uma água parada, não faz nada, não tem atitude. Só que ela não está entendendo que no ritmo dele, ele está absorvendo aquele meio e está mudando para poder responder, mas no ritmo dele, não no ritmo de quem está cobrando. Então, já vou te fazer uma pergunta. Num relacionamento explosivo, quem que sofre mais? O explosivo ou o que engole calado? O que acontece? Existem dois tipos de sofrimento aí. Tem o sofrimento de você perceber a coisa e não conseguir externalizar. E tem o sofrimento que você gera nos outros por ser explosivo. E o seu sofrimento de ver que você fez merda. E ver o arrependimento. E aí você tem dois sofrimentos diferentes aí. Aí a gente não consegue mensurar qual que sofre mais. Mas a gente consegue perceber como que cada um sofre. E esse é o grande porém. Num relacionamento, quando tem 23 anos que eu sou terapeuta, e com casais, tem 6 anos que eu venho trabalhando com casais. E intensamente, assim, quando começou a pandemia, eu intensifiquei, principalmente no amadurecimento da personalidade de casais. O que eu percebi? Quando veio a pandemia, eu fui atender online. Qual que era a principal queixa? Eu estou fazendo tudo sozinho, o outro nem percebe. Eu que tenho que resolver, eu que tenho... E aí, quando você atende o outro casal, o outro do casal, você está aqui atendendo o marido, ele está queixando uma coisa. Você atende o outro, adivinha qual que é o discurso do outro? É o contrário. Eu estou fazendo tudo sozinho. Ele não faz nada. Por quê? Não reconhece como que é o funcionamento do outro. Aí ele olha a dor que ele sente e acha que o outro não está sentindo dor, porque o outro não responde da mesma maneira que ele ao mundo. Então, o temperamento é como você responde ao mundo e como o mundo bate em você. Esse é o grande detalhe do temperamento. O colérico combina com o melancólico ou isso é receita de terapeuta vazio? A famosa frase que combina é assim, ó, seco com seco não combina. Úmido com úmido também não combina muito. Os quentes, expansivos com expansivos geralmente se chocam. Os frios com frios geralmente se chocam. A grande tendência dos casais que dão mais certo é justamente cruzado. Sanguíneo com melancólico, colérico com fleumático. Mas também a gente não pode falar, já minha mulher, eu vou separar já. Não é isso. Não é isso. É o mais comum, é o que mais combina. Só que tem o que nós temos que lembrar? Você acha que com mais combina porque o de baixo sempre vai ceder? Não, não é isso. O ceder aqui é um outro pensamento infantilizado que a maioria de nós temos. Se eu estou cedendo, é porque eu estou perdendo. É porque eu estou fraco, eu estou cedendo. Às vezes a pessoa que cede é a pessoa mais sábia. É a mais sábia. É a pessoa que está querendo construir. E o outro está num movimento muito pelo afeto e a pessoa que está cedendo está pelo lado, razão. Percebendo o que precisa ser feito. Então, assim, o que acontece? O temperamento dele ser cruzado, ser mais fácil, é porque é o complemento. Vou usar o exemplo assim. Eu sou sanguíneo e minha esposa é melancólica. Por que a gente dá certo? No seu caso, é. A sua esposa é melancólica. Minha esposa eu lembro é melancólica. de você comentar comigo que você é sanguínea e ela é melancólica. Eu sou daquele que, se eu chegar num carro, o trem estiver bom e a gente estiver trocando ideia, eu dou uma olhada e nossa, isso aqui dá certo. Eu pego o ar
Lembra do símbolo do sanguíneo? Eu pego o ar com facilidade. Eu vou em coisas assim, 10 projetos ao mesmo tempo, 15 projetos. Então, eu não vejo muita dificuldade nas coisas, pela natureza do meu temperamento. Minha esposa, por ser melancólica, quando apresenta algo para ela, adivinha por que o olho dela bate no primeiro lugar? Nas dificuldades. Nas dificuldades. Isso aqui pode dar merda. Meu então, irmã, sim. Aí, quando eu vou falar com ela, ou quando ela vê algo que eu estou fazendo, ela vem e fala assim, isso aqui pode dar errado por causa disso, isso aqui tem que tomar cuidado, isso aqui tem que tomar cuidado. Isso aqui. Qual que é a tendência? Como eu estou super alegre, super contente com isso, eu murchar e ficar contrariado. Pô, ela tá botando... dificuldade. Tá jogando areia no meu feijão. Que negócio é esse? Só que aí, quando a gente amadurece, a personalidade, ela ajuda você a trazer o seu temperamento mais para o centro. Quando ela começa a colocar os pontos, eu reflito sobre os pontos que ela está colocando para eu saber assim. E aí eu peço a ajuda dela. Como que a gente poderia resolver esse problema? Como que a gente conseguiria sair dessa situação? Então, não vejo mais o olhar dela, quando ela traz isso, como um olhar pessimista, mas como um olhar de querendo cuidar para que a gente não se prejudique. Porque mas a pessoa melancólica é pessimista. Aí é que está. Para o sanguíneo, que tudo é muito fácil, ele vai achar que o melancólico é pessimista. Se você falar com o melancólico, qual que é a frase que ele vai falar para você, você sabe? Eu não sou pessimista, eu sou realista. E aí, quando você fala que vai dar certo, sei o quê, que uma pessoa do temperamento frio, o fleumático ou o melancólico, tende a falar para o sanguíneo quando ele está com um monte de planos? Engraçado, eu tô com... Essa frase aí, eu não sou pessimista, eu estou falando a realidade. Eu falo ela demais. Eu tô com os projetos aí com uma pessoa e engraçado, eu sou sanguíneo, mas às vezes meu temperamento, assim, igual eu tô falando, ele tem uns níveis assim. Eu acho que esse amigo seu, desse sócio, eu acho que ele é fleumático. Então, só que ele é mais assim, incentivador do que eu. Eu que tô brecando, você tá entendendo? Eu acho que ele faz cálculo antes de te incentivar. Então, que você não percebe. Não. Mas antes dele te incentivar, ele já colocou tudo na ponta do lado. Assim, a gente já tá com um negócio, vai fazer 1 ano, já assim, nos projetos agora que tá quase concluindo. E os projetos, eu que, assim, parece que eu que fico, pra você ver, você fala que eu sou sanguíneo, né? E eu fico, peraí. E ele me cobrando, falando, não sei o que é ele. Ele não é sanguíneo. Esse é um ponto. O que acontece? Nós temos o temperamento, que é como o mundo bate na gente, mas nós temos as experiências de vida. A experiência de vida conta demais. O que acontece? Eu convivo com eu falei que a minha esposa é melancólica, né? Minha mãe é melancólica. Então você já aprendeu com ela. Minha mãe já colocava muitos limites quando eu era mais jovem, que não tinha limite nenhum, por causa ela colocava muito limite. Então, você vai construindo a sua personalidade. E aqui é até para a galera que está ouvindo a gente. Às vezes você vai ver alguns textos chamando a personalidade como algo fixo, que não muda. E alguns escritores, alguns pensadores vão falar que é o caráter da pessoa que é fixo e não muda. Nos estudos que eu tenho feito, eu prefiro usar a linha de que o caráter é o que lhe foi dado, não muda, e a personalidade é moldável. Tá? Por quê? Por conta de vários pontos. Igual assim, vocês que trabalham com retratos, a gente fala assim, tem que usar uma persona. Eu vou trabalhar com um público, eu tenho que ter uma persona, que é uma imagem. Um arquétipo. Essa persona vem de personalidade. A personalidade você constrói, você amadurece ela com as características, ou seja, com os caráteres que você tem. Então, por exemplo, o temperamento é uma parte que forma esse caráter. Tá? Entendi. Então, na primeira infância ali, você tem aquela coisa que vai formar o caráter mesmo. Depois você vai construir a sua personalidade, que é aquele que vai estar em contato com as pessoas mais exteriores. Então, o que acontece aqui? Quando você está formando o seu caráter, você vai tendo experiências. E o seu temperamento e a forma como você lida com o mundo vai trazendo essas experiências. E dependendo do que você passou, você começa a tomar um certo cuidado. Não porque o seu temperamento mudou, mas porque o seu intelecto aprendeu que determinada ação te traz um resultado. Você começa a evitar.
empresas, negócios. São poucas pessoas que têm um primeiro emprego ou um primeiro negócio, dá certo para o resto da vida. É muito difícil. Porque você tem que amadurecer. Você vai, Aprender. começa uma coisa, falha, tem um Ô, sócio, Rubens, falha, aí você aprende, toma cuidado. E o temperamento, por exemplo, um bebê já nasce com temperamento. Sim. Aí eu Nasce. percebo isso. Hoje mesmo, eu tenho de 2 bebês. Um eu tenho certeza que é colérico, sabe, ou melancólico. Porque, assim, a expressão do olho é totalmente diferente, é vivo. E olha, observe tudo assim. É totalmente diferente. A Você já sabe que personalidade- esse é temperamento quente, né? É, Pode ser temperamento quente. É um temperamento quente, porque é. tem uns que são mais quietos, demora a abrir o olho, quase não chora, fica quietinho. E outros, assim, que parece que faz pose, Rubens, para mim. Parece que está me enxergando fazendo pose. Aí, continuando minha pergunta, o temperamento, a criança nasceu com ele, ela tem uma idade para terminar a formação ou é daquele Não, o jeito ali? temperamento, ele é dado. É igual, o temperamento é igual a data de nascimento. Entendi. Aquele dia que você nasceu, acabou. Acabou. É o seu E tem o alguma temperamento coisa predominante. de- Lembrando que nós temos os 4 em nós. Não, eu Nós temos entendi. E tem alguma coisa que explica por que aquela criança nasceu com aquele temperamento ou não? Tem várias teorias. Tem várias teorias. Tem gente que fala que é por causa do posicionamento de estrela. Entendi. Tem gente que fala que é por causa do É mais numerológico, do tempo que foi gestado. Aham. E aí tem... Eu sempre imaginei que fosse herança genética dos pais. Não necessariamente. Não, porque igual nós dois temos um temperamento. Os 3 filhos é totalmente diferente da gente. Eu fico rindo porque assim, meu pai é sanguinácio. Aham. Sanguíneo hemorrágico, a gente brinca assim. Minha mãe é melancólica. Meu irmão mais velho é colérico. Meu irmão do meio é fleumático. E eu sou sanguíneo. A Jaque podia até pesquisar depois, já que ela trabalha com criança, com nenê, ou quando se forma um temperamento num feto. E aí... É uma Acho que é pesquisa na pra você. concepção. É Não, uma é na pesquisa para concepção. você fazer. E os temperamentos começaram a ser falados, estudados, na verdade, foi em pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos já falavam. Nós temos lá algumas teorias que falam assim, o homem tem o elemento do fogo. Aí, o que era esse filósofo pré-socrático estava fazendo? Estava olhando a partir da percepção dele do mundo, a questão daquela que o fogo marca, que o fogo queima, o fogo transforma, e falava isso. Depois você teve outros filósofos que foram falar, a base do humano é a água. E quando você vai ver aquele filósofo estava falando ali, o temperamento dele, a forma como ele lidava com o mundo é muito fleumático. Então, o que acontece? Se você olhar algumas coisas, você pode buscar na Bíblia, você pode buscar na parte biológica, na simbólica, você vai sempre falar assim, toda matéria são parte de 4 elementos. Vocês lembram quais são os 4 elementos? Aham. Terra, água. É o fogo, a água, o ar e o... Então, o que acontece? Nós temos esses 4 elementos em nós. Então, sempre um vai sobressair. Então, nós temos esses 4 elementos. Não tem para onde a gente fugir. Mas eu acho que eu não sou tão melancólico igual você falou da característica lá. O que acontece? Nós temos os 4 temperamentos. Eu vou ter um temperamento que vai estar ali dando uma base para o meu temperamento, que é mais intenso, que aí a gente chama de aporte. Vamos supor, eu sou um sanguíneo com aporte, que é raríssimo, colérico. A pessoa está lascada. E aí, Se for um sanguíneo com aposta em colérica, a pessoa sou. não vai nem dormir. eu sou. E Você aí, nossa Senhora. E aí, qual que é o problema? Hiperatividade extrema. Qual que é o problema disso? A tendência, quando o aporte, dependendo do momento, ele consegue sobressair. E aí eu fico parecendo um colericaço. E aí o sanguíneo fala muito, o colérico fala muito. O sanguíneo, ele gosta de aparecer, mas é por naturalidade, porque é brincalhão. E o colérico gosta de aparecer porque ele gosta mesmo, ele quer ser o centro. É igual o fogo. E aí, só que o colérico, o sanguíneo não faz questão de estar certo. O colérico, para ele nunca está errado. Conheço gente assim. Então, o que acontece? Quando você conhece o seu temperamento, você sabe assim, eu não posso deixar essa coisa aqui sobressair em determinados lugares. É por isso que eu em determinada relação, em determinado momento. Aí eu tenho consciência, eu tenho que lutar contra isso. Não é eu justificar, não, eu sou desse jeito mesmo, eu falo muito. Se você sabe que eu sou desse jeito, você tem que me aguentar. Não, o temperamento não é para isso. O temperamento é para eu olhar e falar assim, nossa, ela é fleumática.
ela está com uma dificuldade na hora de falar, eu posso ajudar ela porque eu falo com facilidade. Então, eu vou aportar para ela o que ela não está conseguindo ali naquele momento. E vou deixar em aberto para quando ela perceber que eu estou extrapolando, ela conseguir me mostrar também. Esse é o segredo da relação dos temperamentos. É uma coisa assim que eu me identifico, né? Porque eu tenho um pouco de conhecimento da minha personalidade, do meu caráter, de tudo. Quando eu estou triste, se eu ficar isolado, eu fico mais triste. Se eu estou triste, eu saio para um shopping, vou para uma festa, eu esqueço meus problemas. Parece que eu energizo. Parece assim que aquela tristeza vai embora quando eu estou no meio do povo, da gente, da feira. O sanguíneo gosta de estar no meio da muvuca. Nossa, eu não gosto disso, não. A muvuca me alimenta. Mas, eu fico sem energia. Eu gosto de me isolar. Alimenta. Ô Rubens, então vamos continuar falando dos temperamentos, mas vamos agora buscar bem para os casais mesmo. Só para a gente ter o nosso público que assiste a gente aqui. Dá para mudar o temperamento por amor ou isso é só ilusão? não, a gente não muda temperamento. Não, eu sei, mas... Aí o que a gente faz? A gente amadurece a personalidade, que a personalidade predomina sobre o temperamento. O que é isso? Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma vontade que me inclina para fazer um bem, e eu sei o que é o bem, e o meu temperamento me inclina a fazer algo que vai prejudicar aquela pessoa que eu digo que eu amo, a minha vontade, a minha personalidade, que é a resposta para o meio, vai fazer com que eu domine o meu temperamento e não haja na naturalidade do meu temperamento. E aí aqui a gente derruba uma coisa do Freud, logo de cara, que é assim, ele fala que você tem que deixar os seus instintos sobressair, você não pode reprimir. Na verdade, se você fizer isso, você vai agir como um animal. O ser humano é o contrário, você tem que dominar as suas vontades, esses desejos, para você realmente viver o bem. O bem nem sempre é aquilo que te agrada. O bem maior, ele nem sempre vai te trazer satisfação no momento. Vou pegar no teu pé agora. Eu vi que você tem colocado lá no Instagram, lá, o caboclo que está malhando, está pago, fazendo os exercícios. Vamos ser sinceros, nós na idade nós estamos aqui. Você faz porque você gosta do exercício? Você está indo lá na academia gostando? Eu odeio. Eu vou, né? Eu nunca neguei isso para ninguém. Eu odeio ir na academia. Entendeu? Eu gosto de exercício de coletivo, mas eu não faço porque e aí agora ele falou assim, não, eu não gosto de estar no meio do povo. Aí ele já falou que o exercício ele é no coletivo. Eu gosto assim, de andar de bicicleta, mas assim, eu vou para academia por causa da saúde mesmo. Porque aí você sabe que lá na academia você tem um equipamento, uma máquina que vai fazer você levantar o peso tal, para tal articulação, para tal... E aí, ou seja, você não gosta, mas você sabe o efeito que daqui 6 meses, daqui 1 ano, durante o resto da sua vida, aquele exercício que você está precisando fazer todo dia, vai te trazer. Ou seja, o bem maior é o prazer de estar na cama, o prazer de estar na academia, ou o bem maior é o resultado que isso que você não gosta vai te trazer? É uma evolução de caráter dele, né? De temperamento dele. Não, mas eu acordo cedo, eu vou, a Jaqueline fala... Eu tô te falando, eu tô vendo a sua superação. A Jaqueline fala assim, bem do céu, eu malho qualquer hora, menos cedo. Não, de manhã não sei. Ela tem muita dificuldade de acordar cedo. Rubens, Deus pequena, e eu não tenho. Minha mãe fala assim, eu só funciono depois das 8. Rubens, sempre 5 horas da manhã eu tô... Acho que ele fala que eu levanto pulando da cama, fazendo abdominal. Não, e assim, o meu olho não abre. Eu tenho que abrir, não brigando com ele. Brigando, e eu esfrego o olho e faço assim, vai cair a dificuldade danada de abrir o olho. E o Daniel já começa... E já põe o celular na minha cara, eu não estou conseguindo. Lá em casa, minha esposa e meu filho mais velho são de temperamento frio. Eu e meu filho mais novo somos de temperamento quente. Aí ela e o Hugo levantam, aquele silêncio, eles arrumando os trem deles devagar, fazendo, desce para tomar. Aí desce eu e o Davi, eu cantando. E o Davi, vocês não calam a boca, vocês já levantam cantando. Eu vou levar a Amanda para a escola. Ela não deixa ligar o rádio. Deixa ligar nem o rádio. Dentro do carro. Tem um ritmo ali de acordar. Desliga aí. A pessoa amanhece irritada, não pode escutar uma música. Eu não entendo. E aí, aqui entra a questão da convivência, do relacionamento que você trouxe. O que acontece? E é importante você já ensinar a Amanda. Respeitar eles. É isso que agora você fala. Ontem nós ficamos em silêncio, hoje nós vamos abrir mão, então. E eu quero ouvir minha música hoje.
Ah, então esse ano vai ser um dia com música ou um dia com silêncio? Tem que negociar, tem Tá que escutando aí, né, Amanda? ensinar a ceder, a conviver bem. A gente ensina isso. Isso é aprendido. Então, assim, o que acontece? A gente tem que servir. A gente tem que ajudar. O relacionamento é eu entregar para o outro o que o outro Verdade. precisa. Foi bom saber. Se eu amo, eu entrego para o outro o que o outro precisa. Você tá falando aí de Ainda bem que ela tá aqui para escutar de também. relacionamento, né? Igual, por exemplo, a gente cede tanto para manter o outro feliz, né? Igual até para assistir um filme que você odeia, você assiste aquele filme e você fica segurando para não criticar ninguém, E aí, porque a pessoa gosta do filme. E isso é a entrega. Isso é. O que é? Eu quero estar do seu lado. Só que mesmo lá em seja casa com é esse filme. assim, a Jaqueline vê 10 filmes, eu vejo um numa semana. Entendeu? Rubens, Então eu cedo 10 vezes mais. Rubens, os filmes que ele assiste não tem condição. Ele assistiu um filme lá que o ator ele não tinha expressão. Toda hora que eu entrava lá, o ator tava dando tiro sem expressão Era com nenhuma. Francisco não Coco? tem fala, não tem fala. E essa... Eu falei assim, gente, que hora que vai acabar a bala? Não, só tem perseguição. Filme de homem é muito isso, Meu né? John Deus Wick, do céu. Rambo, a gente gosta muito de Não, é ação aquele frenética. ator... Como é que chama aquele ator que eu não gosto, que você gosta? Bem, que tem o cabelo dele assim. Ah, é o ó. Steven Seagal. Oh, assisti muito filme quantos dele, era bom, né? filmes As do Steven- porradonas só. Quantos filmes esse homem fez? 200 mil? O cabelinho sempre amarradinho pra trás aqui, né? Ele tem o mesmo corte de cabelo, a Mas mesma faz cara, tempo que eu não e ele não vejo. envelhece. Você não vê ele novo, não vê velho, não vê... Você só vê o mesmo E esse cara. é o segredo do relacionamento. É a gente ceder e não ficar com raiva de estar cedendo, não ficar com raiva de estar servindo. E observar também quando o outro vai servindo a gente. E a gente abrir mão. E assim, eu não tenho que esperar o outro perceber que eu estou abrindo mão. Eu cedo porque eu amo. E aí, esse é o grande porém. O amor, ele não é um sentimento igual as pessoas pensam. Fala para mim aqui, se você fosse representar a alegria, como que você faria um desenho que fala assim, isso aqui é alegria? O que você colocaria como Alegria, sentimento de alegria, sol. a expressão? Um sol bem amarelo. Você não colocaria uma pessoa fazendo assim? Fazendo o quê? Assim? Não é? Também. Um sorriso? Se você Então, quer sol. expressar tristeza, como que você colocaria Pessoa chorando, né? pessoa Lógico, chorando? que você tá falando. Porque é uma emoção, você consegue mostrar essa emoção. A lua, ela E aí, pô. aí a pessoa quer colocar como sentimento o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. É um ato, em ação. E como que a gente ama? A gente ama servindo. E o que é o servir? Servir é fazer, é ação. O que é assim, eu só vou fazer se eu amar. É o contrário, você só vai amar quando você começar a fazer. O que é é muito difícil para mim sentar e assistir um filme que ele não gosta. Eu fiz uma vez, fiz duas, fez três, paro de olhar como ruim, eu vejo que eu estou fazendo por ele. Nossa, ele fica tão feliz quando eu estou do lado, eu gosto tanto de estar do lado dele, e você começa a observar aquilo. Não, então ele gosta desse tipo de filme. Amor, eu vi que entrou filme tal para... Nossa, ela percebeu que eu gosto do filme e já está me indicando um filme lá para a gente assistir junto. O que isso vai construindo? Não, mas isso aí ela Reciprocidade. faz de vez em quando. Ela, Isso é eu vejo que ela reciprocidade. escolhe um filme Não, lá que eu sei que ela odeia. Aí ela fala assim: separei um filme aqui. Aí quando eu vejo que é do meu gênero que eu gosto, Você sabe que aquela pessoa... Eu sei, quem? eu percebo, Rubens, eu que percebo. sofrimento que é isso pra mim, Rubens, o eu treino não percebo. acaba. Mas eu faço muito isso pra ela também. E eu finjo, eu deito aqui no peito dele, finjo que eu tô acordada e fecho o olho. Ai, eu vou dormir. Na hora que eu acordar, E aí, esse é o nem ponto. vê. E a gente não pode ficar contrariado quando o outro não tá indo bem também. Mas você tem que ficar acordada, porque você... Não. Minha esposa, ela não gosta de TV. Minha esposa. Eu, Aí- mané, fala dessa esposa dele aqui. Um dia nós vamos trazer ela pra vocês. Um dia eu vou ter uma trazer ela aqui, você vamos fazer trata. nós quatro. Ela não gosta muito de TV, mas ela assiste muito comigo e meus meninos os filmes com a gente. Ela gosta muito de filme baseado em fatos reais. Eu também, eu também aí, gosto. E eu gosto. Então, Eu gosto sou, Eu gosto de filme de chorar. eu sou cinéfilo, né? Então, assim, eu gosto Eu de tudo. também, qualquer um. Menos adoro tem filme. uns lá que a Jax quando É porque eu o adoro. Daniel, quando eu tô assistindo filme, meus filmes, eu fico... Porque eu aprendi isso com ele que me ensinou. Ele fica assim, observa no ator, observa na luz, olha esse efeito. Ele tá olhando a parte técnica dele. Aí agora eu tô observando, eu observo a roupa do ator, o cenário, Tanto tudo, a gente a tá vendo fala, muita- a muito narrativa. Tira uma dúvida minha aqui. De vocês dois. Vocês dois são fotógrafos, são retratistas. Quem foi de vocês foi o primeiro a estar nessa profissão? O Daniel. Eu. Você. Eu nunca pensei Aí você em arrastou ela para a profissão. Foi. Foi. Como que foi a entrada?
Não, eu fui para fazer companhia para ele. Ele ia nas festas, como a gente namorava, e sábado, quando você namora fotógrafo, você não tem namorado, nem sábado nem domingo. Então, Fotógrafo, cantor, né? Tem umas profissões não, aí. na época, Cantor, não, eu falo assim, cantor, fotógrafo, no final de semana, não Mas é do... na época ele era só cinegrafista, ele tinha uma produtora de vídeo, ele era cinegrafista, produtor de vídeo. E eu trabalhava em banco. Então não tinha nada a ver. Só que eu ia para fazer companhia para ele. Só que assim, eu sempre fui muito ativa. Eu sempre gostei de aprender. Eu falei assim, não, então você me ensina. Aí eu comecei a aprender a filmar com ele. Edição, nunca aprendi a editar na Adobe Premiere, que ele me ensinava. Eu nunca aprendi, nunca consegui, Rubens. Meu cérebro não encaixava aquilo. Só os make-off, né, bem, que eu gostava de fazer. Gostava. Os make-off eu gostava de fazer. Mas assim, engraçado que nós dois somos fotógrafos, mas é totalmente diferente um do outro. Não, mas as nossas fotos complementam. Complementa, sim, por mas exemplo, é outro olhar. Ele gosta né? de luz trabalhada. E eu gosto de usar luz natural sem flash. Não, e E você eu gosta de gosto muitas mais cores, né? Hoje, mas na época, por exemplo, eu usava 85mm, que é uma lente fechada. Ele usava 70-200, que é uma lente aberta. Então, o que a gente combinou? Você faz as fotos abertas, eu faço as fechadas. Aí um complementava o outro. Às vezes, quando eu não ia no ensaio com ele falava, nossa, senti falta demais de suas fotos no ensaio. Entendeu? Porque é estilo diferente. Porque fotógrafo, cada um tem seu estilo. É igual o temperamento, que nasce com ele, o estilo do fotógrafo. Só que as nossas fotos é muito E parecida. o que acontece? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Qual que é o movimento relacional para a gente poder entender como que a gente constrói uma relação? A intimidade. Para ela poder namorar com você e conseguir continuar o namoro, o que ela fez? Vou nas festas contigo, eu vou estar caminhando. O que você gosta de fazer? Como que é? Que foto que é? Me ensina que eu vou estar com você. Ela abriu mão da área que ela estava para estar te acompanhando, para tornar íntima de uma coisa que você gostava e que você exercia. Esse é o caminho da construção do relacionamento. Ela hoje é uma das melhores fotógrafas de parto do me Brasil. puxando meu saco, gente. Do Brasil. Aceita. E ela, eu vejo o carinho que ela tem com os clientes dela. Entendeu? O dia que você acompanhar ela num centro cirúrgico, você vai entender isso que eu tô te falando. O trabalho dela de vez em então, quando. ela é um lado Mas humano. é engraçado, Rubens, porque assim, às vezes a pessoa fala... Ela se reencontrou. Mas eu não faço isso para aparecer. Não, ué. Eu faço isso porque eu quero que alguém faça o que ela manda. Você é sanguínea. Lembra que eu te falei como que é o sanguíneo? Nossa. Não é que quer aparecer. Vai, faz, e aquilo ali é bonito, aquilo é gostoso. Natural. Então, tipo assim, ela ajuda mesmo. Às vezes eu vejo, quando ela entrega um trabalho, cara, as clientes dela escrevem carta para ela. É bonitinho, né? Bonitinho. De falando como ela, já que ela não vai lá só fotografar. Só que quando, por exemplo, quando elas não falam nada, também eu não acho ruim. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Entendeu? Mas O que a eu maioria fiz, esse fala. pensamento que a gente tem que levar para os relacionamentos. Eu fiz e não estou aguardando que Resposta nenhuma. que o outro perceba. Eu estou fazendo porque eu Alguma sou coisa em capaz. troca, né? Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou fazendo porque eu sei o resultado que eu fazer essa Vai dar coisa a aqui diferença todo na vida da dia pessoa. e tomar cuidado, que eu vou colher lá na frente. E a maioria das pessoas começam a usar os conhecimentos que tem como muleta. Usa o temperamento como muleta, usa as dificuldades financeiras como muleta, usa os problemas da família como muleta. Ah, não, eu sou desse jeito porque minha mãe me criou assim. Sou desse jeito porque minha família é assim. Então, esse é a primeira coisa Sempre que você tem tem uma que combater. desculpa, né? O relacionamento você tem que combater isso. E você sabe que eu mudei, que eu melhorei com o conhecimento do temperamento que eu tenho? Eu acho eu era extremamente desorganizada. Desorganizada, sim. Começava a fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E nunca completava tudo. Sabe qual que é, gente? Lembra que eu falei que o sanguíneo é o cachorro ao vento, né? A cara lá, sempre alegre. Agora Sabe não, qual que é o eu outro tô exemplo que a sendo gente mais usa pro focada. sanguíneo? O sanguíneo é uma borboleta no jardim. Você já viu a borboleta fica no jardim? ciscando. Ela voa de qualquer jeito e várias E eu flores. tenho que trabalhar Vai isso tudo. também. Eu Ô, trabalho. Rubens, eu até estava te falando, isso que você estava comentando, da pessoa sempre ter uma desculpa. O vitimismo, na palestra que eu faço, é a pior desculpa que existe no mundo para um ser humano, é quando ela se vitimiza. Entendeu? Isso aí... Sabe qual que é o problema de vitimizar? É porque, assim, nós não toleramos. Até na a área nossa médica, natureza o médico fala sobre humana, isso. a nossa natureza humana não permite que a gente viva no erro. Se eu estiver fazendo algo moralmente errado, algo que vai contra a nossa natureza humana, a gente vai querer sair desse erro.
E aí a gente só tem 3 saídas para esse erro. A primeira, que é a mais difícil, é mudar a vida, mudar a forma como você está fazendo, tocando a sua vida. Essa é a mais difícil, quase ninguém enfrenta primeiro, mas é a que deveria ser. A segunda, que é uma forma dolorosa, que é reconhecer os erros e declarar ele e tentar pedir ajuda para que você não repita aqueles erros. Justamente. É muito dolorosa. E a terceira, que a maioria das pessoas hoje, na modernidade, está utilizando, que é negar a realidade, é mudar a realidade. Aí o que é? Eu não sou responsável pela vida que eu levo. É o meu pai que é responsável, é minha tia que é responsável, Cara, é o meu patrão que é ruim, é meu colega que não... Eu bato demais nessa tecla lá em casa, principalmente com meus filhos. Gente, assuma. Às vezes eu sei que foi a pessoa que fez, mas não, tipo assim, entendeu? Sempre tá dando uma tangente. Muito melhor assumir, igual você falou, conversar e não repetir o erro. Hoje, numa sessão de casal, é assim, ó. Vou explicar para vocês. A maioria do pessoal acha que sessão de casal é assim, ó. Senta os dois e eu ouço os dois uma vez. Geralmente é uma sessão individual com uma sessão individual com outra. Dependendo de como estão as emoções, 2, 3 sessões individuais, depois eu faço uma conjunta. Hoje teve uma conjunta com um casal que eu estou acompanhando tem um tempinho. E aí, cada um trazendo seus pontos ali. Na hora que eu trouxe para a conjunta hoje, a primeira pergunta que eu fiz, adivinha qual foi? Foi assim, ó. Como foi a semana de vocês? Aí uma ficou assim, a mulher ficou assim, parada, pensando como responder. O cara já falou, foi boa, foi ótimo. Aí ela olhou assim, não foi boa, não? Então, peraí. Cada um vai me explicar como que foi o final de semana. Por quê? Nós falamos isso no outro, assim, ó, eu ouço uma música, ela vai bater em mim de uma maneira com a história que eu tenho, com o que eu passei com aquela música. Você ouve a mesma música, vai ter outra emoção com aquela música. Então, na hora que uma pensou e estava tentando e o outro já falou, não, foi ótimo, foi tudo bom. Não, foi não. E aí nós fomos destrinchar o que não tinha sido bom. Aí na hora que a... Aí você tem que dar razão para alguém ou não? No final, eles percebem o que está acontecendo. E aí você vai entender aqui qual que é o principal ponto. Na hora que ela trouxe como tinha sido a semana, tinha transcorrido, ido até bem, mas como que fechou as falhas que teve, ele virou e falou assim, eu fiz isso mesmo. Realmente, fiquei até morrendo de vergonha. Mas você acredita que ela fez isso? Aí ele colocou o que ela... O que ela tinha perdido. Aí eu falei assim, mas vem cá, ela declarou a realidade. Não foi boa, não. Teve os momentos bons, mas não foi boa, não fechou bem. E ela trouxe... E você falou que foi ótima. Quem declarou a realidade? Quem declarou como que percebeu tudo que passou no final de semana? Ela. Aí ele ficou sem graça. Aí ele olhou e falou assim, mas... Aí veio mas você tem que entender, quando vem com mas você tem que entender, o que está fazendo? Dando uma desculpa. Tentando vitimizar. achar moralmente uma justificativa porque está fazendo errado. E aqui é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que declarar as coisas como elas são. Não foi boa. Se eu tiver com raiva, eu não vou falar na hora. E aí aqui entra a questão do temperamento. Eu aprendi isso. Você está treinando bastante muito, isso com você, na né? parte que eu estou muito alegre, não tomo uma decisão. E pai muito tá muito triste, com raiva. não tomo uma decisão. Na hora que você está no momento aí que você tem que tomar a decisão. O que é? Eu paro, penso aquilo, eu vou esquecer. Eu anoto. E depois eu não posso engolir. Que aí o pessoal, eu não vou falar, não, você tem que voltar e falar sobre aquilo. Olha, aquilo eu não gostei, olha, aquilo eu senti assim. Aí você declarar. Na hora que você falou desse negócio de música aí, quando alguém escuta uma música e cada um tem suas lembranças, seus sentimentos, é tão engraçado que quando eu escutava uma música que eu gostava muito, quando eu gostava muito de lavar meu carro. Hoje eu não lavo mais não, hoje eu mando lavar. Aí eu gostava de escutar aquela música do Zezé de Camargo. No meio da conversa de um caso terminando, eu falo, outro escuta. Soltando os dotes dele de cantar. Os olhos vão chorando. Canta bem, né? Bonitinho. Aí deixa eu te contar. Só que eu escutava essa música, eu lembrava, quando eu estava escutando, das pescarias que eu fazia com os meus amigos, numa época atrás, que a gente viajava, tinha mais tempo para pescar, e lá a gente tomava churrasco, estava no sertanejo. Aí a Jaqueline aparece lá na porta, toda vez que eu escutava essa música. Tá pensando na outra? Você tá pensando na outra?
Aí eu olhava pra ela assim, gente, mas não é possível. Não! Eu tava alegre porque eu tava lavando meu carro e é uma música. As músicas, elas vão estar sertaneja. relacionadas muito com a história que você passou. Então, não mas somente com a no letra, caso, né? o meu, eu Era gostava com a de escutar. história que você passou com seus amigos Com os de meus pesca. que lá, a gente escutava música Mas sertaneja. eu falo isso porque eu sei que não é, mas eu falo tipo um meme mesmo. Não, mas foi isso é 1000 vezes. Agora isso aqui que ela trouxe, É é importantíssimo engraçado. a gente tomar um cuidado. Eu falo como meme, eu falo como uma brincadeira. Mas Você quer ver eu uma achava brincadeira ruim, não. que vai minando a relação? Não, não importa, não. Não, mas e Foi aqui eu quero que vocês entendam, porque nós estamos falando para o público. É claro, a maioria, claro. né? E aí, enche o que saco. que Às acontece? vezes ela vai machucando, né? O que acontece? O cara não pode escutar você nenhuma tá- música que eu gosto. Você tá pensando quer na outra, não escolher tô até pensando nas na outra, não é isso. Aí, Assim, aí quer começa escolher a até virar, as músicas da começa a virar um problema porque tá achando que tá brincando. E de repente pode cutucar. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com as brincadeiras e declarar as coisas como elas são. Se aquilo eu acho que a pessoa não pensa na outra, para que eu vou ficar falando aquilo para a pessoa? E tem Não, umas e eu já falei, eu já tinha falado pra ela desde a primeira vez. Falei, bem, eu não penso em ninguém. Eu gosto de escutar música sertaneja quando eu lavava meu carro. Entendeu? Eu Essa tenho música é feia uma E história ela, com a música. ela que deve ter um trauma com essa música. Eu Né? gosto muito de rock. Mas por quê? Meus amigos na época Não, da agora adolescência pergunta era só pra ela o rock. que ela pensa, né, quando ela escuta essa música. O que você pensa quando você Não, eu escuta? só acho ela... Ó, eu não gosto muito de sertanejo. Eu tenho, assim, ó, minha história de sertanejo, meu pai tinha um bar quando eu era moleque, eu ajudava no bar, então eu ouvi muito sertanejo. Minha esposa ainda brinca, toca a música, você sabe a música? Que eu ouvia mesmo, né? Aí, trabalhando em psiquiatria, muito, em clínica, pacientes, a maioria pedia pra pôr música, colocava sertanejo. Então eu ouvia muito sertanejo ali e tal, mas o estilo de música que eu gosto é rock. E aí eu sofri um acidente de moto com 16, 17 anos, quando estourou o Raimundos. Você já ouviu aquela música Eu Quero É Ver o Oco? Demais. Eu escutei Raimundo Eu demais. quebrei o dente, cortei a testa, tá? Fiquei sangrando, corri pro hospital, aí a música cantava desse jeitinho. Qual era música mais- que é essa? É aquela, eu vou- quero é ver o oco numa mãozada, Ele, detestei, mas você detestei matar. você viu que ele converteu o cristianismo agora? Não, mas que bonito, hein? Ele é protestante, né? Cara, ele, que- ele tá voltando com a primeiro grupo dele, todos são Que agora top, cristãos e vão São cantar cristãos, música... né? Aquele podcast que ele participou, tá convertendo um monte de gente. Nossa, um- e foi bonita aquele Tem podcast. uma participação dele Nossa, eu no pirei. Brasil Paralelo, no Natal Especial também. Foi muito bom. Tá ele, tem o padre. É tem- esse que eu tô falando. O Brasil Paralelo lá fez um Perfeito, movimento perfeito. muito bonito. Eles estão no cenário de uma igreja. Perfeito. É bom que ele foi Ô, na hora que ele Rubens. fala, ele é bem original, né? Bem autêntico. Dá para mudar se eu já perguntei, né? Eu separei algumas perguntas aqui. Manda aí. Quem trai mais, o carente ou o impulsivo? Ah, empatou. Ai. Empatou. O que acontece? Não, mas você tem que responder uma. O carente. Senão pode ficar em cima do Não, muro, lembra? não, é que eu tô Tá analisando. raciocinando aqui para te falar assim. É o carente. É o carente? Porque o impulsivo, para ele trair, ele vai ter que ter um momento. O nosso podcast que está indo no ar amanhã fala sobre a Isso. carência daquela mulher. Isso. Porque o carente, ele vai ver coisas em momentos que não existem. Ele vai se entregar e vai imaginar coisas que não está Que nem acontecendo, existe. que não existe. Agora, o impulsivo, ele vai poder fazer merda, mas vai ter que ter um monte de coisa conjunta para a coisa acontecer. O carente, ele pode planejar numa coisa que nem existe, né? O carente Ele ele vai imagina, imaginar e ele vai construir um momento para aquilo acontecer. E um silêncio no relacionamento é maturidade ou castigo emocional? Acho que é castigo emocional. Depende do temperamento do outro, né? Então nós vamos falar o seguinte. Não agora é o tema para hoje. Calma mas só aí. pra vocês Não, entenderem. mas hoje a gente tá falando de casal. Não, mas também, porque, né? É porque é o finalidade, temperamento, mas quando você fez a pergunta, o silêncio é um castigo ou é Tá, maturidade? agora eu quero que você me explique uma coisa nessa resposta. Eu conheço um casal, os dois ficam sem conversar, dormem junto, moram junto, são casados na igreja, tudo 3 meses. Mas é porque os dois não é sanguíneo. por isso Não, que eles mas conseguem. aí. Não, como? vamos lá. É Aí isso que o eu tô falando. silêncio. Existe uma coisa chamada Linguagens do Amor. Tem um livro Eu que tenho fala que ler- eu tenho 5 que ler esse linguagens. livro. Ele faz uma pequena introdução, porque na verdade são 7, tá? São 7 linguagens do amor. E aí o que acontece? A linguagem do amor que mais pega pro melancólico é justamente
estar em silêncio, sair da agitação para refletir com calma, sem barulho, sem... E aí, se você pega uma pessoa que é melancólica, que gosta do silêncio, e ela precisa pensar para responder, ela precisa de tempo, se eu me calo perto do melancólico, o que ele vai entender que eu estou fazendo? Você está recuando para dar um tempo e espaço para ele. Ele vai entender como uma linguagem de amor. Ele não está me pressionando. Ele está me dando querendo... um tempo, ele está entendendo a minha situação. Agora, eu sou sanguíneo. A minha linguagem do amor é predominante, as 7 estão para nós, mas tem a predominância, é o atos de serviço. E eu, como sanguíneo, gosto de falar, gosto de expressar. E aí eu estou conversando, e a pessoa está calada, não responde nada, o que eu vou interpretar? Que ela está te ignorando. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o temperamento é como o mundo impacta? E se ela é melancólica e acha que o silêncio agrada, ela está achando que está me agradando. E agora nós vamos colocar um item extra nessa mistura que nós estamos falando. Mulher gosta de pescar igual homem? Não. Quem gosta de ir mais para a caverna, ficar em silêncio, além do temperamento, o homem ou a mulher? O homem? O homem. Tanto que uma coisa que a mulher fala que... Nossa, pelo amor de Deus, você não me põe numa caverna em silêncio, Tanto não? que o homem fala assim, eu vou pescar. Qual que é o exercício principal da pescaria? Ficar silêncio. Ficar silêncio. Engraçado. O meu é andar de moto, mas assim, sozinho, parece que eu... Silêncio, é só o barulho da moto. É, só o barulho coisa. da moto eu esqueço. E eu já odeio, porque eu vou ficar lá atrás calado, olhando só para um lado. Você é doida para conversar. Doido para conversar. E aí, agora, por que eu tô colocando isso assim? Minha esposa lembra que eu vou usar a carta minha esposa. Nós dois somos exemplos aqui. Vou usar o exemplo, minha esposa. Nós Ela é somos melancólica, as mas o cobaia do melancólico, Rubens, casal cobaia. O melancólico, quando tem intimidade, ele gosta de externalizar o que ele está pensando e comentar. Minha esposa gosta muito de conversar. Eu falo muito, só que eu não sou muito de estar conversando toda hora. Aham. Aí tem uma hora que ela fica assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá bem. Não, que você tá calado. Mas tá tudo bem. Mas eu gosto de estar no meio de gente, me anima, mas também eu amo ficar sozinha. Amo. O que acontece? A gente tem esses momentos. Por isso que não dá para você pegar assim, gosta de estar no meio do povo. Então toda hora vai estar no meio do povo? Não. Nós somos ser humano. Aham. A gente não pode. A gente vai pegar qual é a tendência, a inclinação mais natural. Quais são. Igual ele falou, não gosto de estar no meio do povo, mas na hora de fazer o exercício, qual que é um movimento em grupo para você falar depois sobre como que foi, conversar? Você gosta desse movimento. O melancólico faz questão nenhuma desse movimento, não. Eu tenho um amigo melancólico que ele virou assim, tocando violão na porta da casa dele, a esposa colérica, sentada, ia tocando violão num domingo, aí saiu um vizinho lá assim na porta, ficou parado um tempão, ia tocando, e ele olhou lá, aí o vizinho atravessou a rua, ele não conhecia o vizinho. Parou, ficou um tempão olhando. Você toca violão? Ele olhou, uhum. Tem muito tempo? Uhum. Posso tocar seu violão? Não. E a esposa dele regalou o olho. Aí o vizinho ficou lá mais um tempinho, saiu, na hora que o vizinho saiu, ela falou, você é doido? Vizinho querendo fazer amizade com você, você responde desse jeito? Ele virou e falou assim, eu já tenho meus amigos, não estou querendo fazer amigo, mas vou não. Desse jeito. Melancólico. Desse jeito. E aí, se você faz a pressão nele ali, ele fica com raiva, porque, cara, eu não estou procurando novos amigos, eu tenho meus amigos, já me satisfeito. E ele senta com a gente e conta caso, conversa, você olha para ele, você vê ele conversar com a gente, você não fala que ele é nesse padrão de responder os outros desse jeito. Porque ele está no ambiente natural dele, com as pessoas que ele confia. Então e aí ele está certo? Não, ele não foi acolhedor com a outra pessoa. Ele não precisa fazer amizade, mas ele também não precisa ser desse jeito. Ele não precisa ser grosso, ele pode, né, ser educado. Então a gente tem que tomar esses cuidados para a gente policiar e não deixar o nosso temperamento predominar o que é um bem comum. Claro. Hein, Rubens, vamos lá. Casamento é para curar ou para revelar os traumas? Casamento, se nós estivermos falando sobre a base do que ele é para salvar. Porque o casamento ele vai me forçar a levar o caminho do que é o amor. Ah, você não respondeu aquele casal lá que eu te falei, que fica 3 meses sem conversar um com o outro. O que acontece? A gente precisa analisar como que eles lidam, se eles gostam do silêncio, se os dois são pessoas mais fechadas, mais silenciosas. E quando eles conversam, eles chegam num acordo e já resolveu, não tem problema. Só vou te falar. Um é muito tranquilo.
Um homem melancólico E, o outro é e a sanguíneo. outra é explosiva, assim, só que ela tem um orgulho que é a Maria. Não, é sanguínea. É sanguínea. Não, mas Olha, o sangue, for o mas sanguíneo foi vai imaturo. atrás. Gente, vamos lembrar assim, ó, se eu pegar uma pessoa imatura, quarta camada da personalidade, o que vai predominar são os sentimentos, as emoções. Entendi. Aí você vai pegar os Aí o temperamentos. temperamento fica lá atrás. Aí você vai pegar o temperamento, o mundo vai bater nela, mas ela vai responder a partir daquilo que ela sentiu. Se eu sou melancólico e ele fala uma coisa que eu acho que está errado, eu não concordo, e eu sou melancólico, sou imaturo, ele está falando para mim, ele está cutucando a mim, não vou nem responder. Porque a minha quarta camada não vai permitir que eu desenvolva com ele. Ué, mas por que você está falando isso? Por que está acontecendo? Então, independente do temperamento, quando eu amadureço minha personalidade, eu consigo investigar de onde está vindo. Então, eu não vou deixar as minhas emoções predominar. O mundo bateu e ficou. Você está falando que ele é mais calado, mais quieto. Ela é orgulhosa, ela pode ser sanguínea, mas imatura. Ele é melancólico, fleumático e imaturo. Aí brigou. Para a gente não brigar mais, eu vou ficar calado, eu vou ficar 3 meses calado. E aí, qual que é a questão de você entender? Estão vivendo bem? Não, mas eles estão vivendo. Mas estão vivendo bem? Essa é a pergunta. Não estão vivendo. Estão vivendo bem. Tem gente vivendo, mas não vive bem. Então, o que é o ponto? Se não está bom, eu tenho que fazer... Se eu reconheço, observo e falo assim, isso aqui não está bom. Mas nós estamos evitando briga, mas não está bom. O que nós temos que fazer para isso ficar bom? E aí a gente tem que conversar. Usar mais a Mas razão. eu preciso sentar e conversar toda hora? Não. Isso aqui não está bom. O que nós vamos fazer de diferente? Aí, a ação. Quando eu reconheço, eu tenho que traçar um plano de ação. Não é só reconhecer e falar, não está bom, então nós temos que mudar. Então tem gente que ama mesmo machucando? Meu querido, eu vou te fazer uma pergunta simples. Simples. Você é motociclista. Você já caiu de moto? 2 vezes. Você machucou? Demais da conta. Você ama a sua moto? Demais da conta. Então como que você ama a sua moto se você já se machucou com ela? Tanto é que na última vez eu quebrei, eu acho que todos os ossos do corpo. Já arranquei até dedo do pé. E eu tô pegando e a um amor. Ele nunca nem falou em vender minha moto. Eu tô te falando de um amor pequeno, que é o amor por um objeto, por um momento. Mesmo ele te machucando, você consegue amar aquela situação. Então, se você perguntar para mim se a gente ama com machucando, se você entender o que realmente é o amor, que aí é aquela coisa que você perguntou, se o casamento é para curar ou para mostrar para revelar os traumas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você não revelar o trauma, como que você vai curar ele? Não tem como. Se eu não tenho conhecimento do meu problema, essa semana até numa sessão, depois eu coloquei no Instagram, porque foi uma coisa que chamou bastante atenção, que é da seguinte maneira. A paciente estava me falando assim, eu sei dos meus defeitos, mas eu não estou conseguindo lutar contra eles. Eu estou tentando, mas ainda não consegui. Eu estou reconhecendo. Qual que é o grande ponto de reconhecer assim, isso aqui é um defeito, isso aqui está fazendo mal para o meu casamento? Ela reconhecer e falar assim, mas eu ainda não consegui mudar. Eu ainda respondo energeticamente, eu ainda estou brigando muito, estou com muito ciúme, mas eu sei que isso não está bom. Esse é o ponto. O marido dela acha que ele está certo em tudo, que ela é o saco e que ela que tem que mudar em tudo. Ele é a alma perfeita. Ele é o marido perfeito. Perfeito. O que acontece? Se eu sei do meu pecado, se eu sei aonde eu erro, e eu reconheço que aquilo é um erro, qual que é a chance de eu mudar? Mais fácil. Grande, porque eu sei que aquilo não está legal. Agora, se não está bom e eu falo assim, eu sou perfeito, eu não estou fazendo nada de errado. Qual é a chance nenhuma de mudar? Nenhuma. Zero. E aí, o que é o casamento? Quando você reconhece que você ama a pessoa, mesmo ela tendo seus defeitos, e que você quer fazer com que a vida de vocês seja boa, mesmo com aqueles defeitos que cada um carrega, ela tem os delas e eu tenho o meu. E aí eu vou carregar. A gente vai carregar junto nas coisas boas e sabendo que tem as ruins, que nós estamos tentando diminuir essa parte ruim em nós. Estamos brigando com essa parte ruim. Estamos lutando por ela para viver uma vida melhor. Então eu tenho que reconhecer meus traumas, eu tenho que reconhecer onde eu sou fraco. Ô Rubens, aqui nas minhas sessões de retrato, às vezes eu envolvo muito com a pessoa, de conversa, eu conheço as pessoas para ver qual arquétipo que eu vou usar na profissão dela. Então, às vezes... E sabe o que eu noto? Eu noto, às vezes, você até pode concordar comigo ou discordar, que pessoas... Então vou discordar sempre dá mais polêmica. Tô brincando, que pessoas tranquilas arrumam muito amor problemático.
Eu acho que elas são mais aquelas passivas, Não, carentes. entendeu? Assim, pessoas tranquilas arrumam só em bira. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Cara, o É uma problema dessa energia da pessoa? Eu sou tranquilo. Igual mesmo, a gente conhece gente, eu e a Jaque, cara, que só arruma namorado problemático. Entendeu? Tem gente que é bonita, tem ótimo emprego, mas arruma só em bira. Sabe? Só o cara curva de- não trabalha. só curva de o rir, cara tremem e em escolhe. bira. Por que isso, Rubens? O que acontece? Primeira coisa, ela eu tem... tenho até na minha família. Não fala, o pelo apelido amor de da Embira é Não. o grude. Não fala. Isso tem em todos os A lugares. gente tem cacará, estrupício, Eu tô grude, falando aqui marmota. Não, e no estúdio também. Cara, mulheres aqui totalmente bonitas, Bem-sucedidas. bem-sucedidas, que elas chegam num carro aqui, Rubens, que eu nem sei que carro que é, que elas apertam o botão até a porta abre. Do Batman. Tipo assim, o trem tudo chique, bonita, educada, tem uma ótima formação e só arruma em bira. E eu sei disso porque elas, como eu faço amizade aqui, elas ligam e me contam. Amadurecimento emocional. A maioria das pessoas acham que é bobeira. Estudam, fazem o desenvolvimento vida. do intelecto, desenvolvem a habilidade técnica, que é o trabalho, para ganhar dinheiro. Então, financeiramente carência, está não é resolvido. isso? Intelectualmente está indo bem, mas emocionalmente nunca desenvolveu. Você, para ser retratista, o que você teve que fazer? Estudar, olhar equipamento, Estuda até como hoje. funciona. Mas na hora de casar, na hora de ter os filhos, quantos cursos você fez? O que você estudou para falar assim, eu estou entrando num casamento? Nada. O que você Foi na intuição. Você acha Não, o curso de noivo da igreja. você faz 3 meses, 6 meses ou 1 ano e esse mês faz meia boca de 1 hora e acha que quer muito. Não, 1 ano fazendo curso? 1 hora ouvindo o padre falando? 1 hora. Não, acho que nem Enquanto- tem isso mais, né, Rubens? Tem igreja que está voltando firme com isso, tem pelo menos 1 ano de curso, com ano? várias A pessoa horas. Eu fiz pode- no sábado. A pessoa pode fazer crisma. Pra você passar o resto da vida, um sábado, você saber como lidar sábado com à com a tarde. dificuldade. Rubens, a pessoa ela pode nunca ter feito catequese nem crisma e fazer em 1 hora para casar? Não. Para casar, salvo engano, minha memória aqui, você tem que ser batizado. Batizado. Só batizado. Só que aí você tem que fazer o curso de noivo. O curso do noivo. E aí, se o padre for um padre Gente mais conservador, um padre correto, ele vai pedir para que esses que estão querendo casar na igreja façam o quê? Se você quer casar na igreja católica, o que você tem que fazer? Para que você quer casar na igreja católica? É. Você tem que conhecer o que é a igreja católica. É, você tem só que é saber. batizado, vai entrar para... Eu estou fazendo um matrimônio dentro da igreja católica sem saber o que é a igreja católica, sem saber o que é o cristianismo. Ô, Rubens, Isso é importante. Então, assim, qual que é a importância de você ter a primeira comunhão e a crisma? Porque você vai entender como que funciona o matrimônio. os mas não valores é que obrigado para casar. tem. Salvo engano, não é. Isso que eu Você queria pode saber. olhar. Porque a gente discutiu isso dentro do carro esses dias dentro para a igreja. Né? É. Porque o Cauã Discutimos, temou, não, a gente debateu. o Cauã temou que tem que fazer o catequese e a crisma, Não senão não precisa. casa na igreja. E o Daniel falou assim, não, eu fiz a catequese e a crisma no dia do curso de noivo e casei na igreja. Não, mas o curso de catequese e crisma não se dá em um dia. Não, mas eu fiz o curso de noiva e se assim, o padre só casava quem fizesse o curso de noivo. Foi lá o de padre noivo é Fernando, lá na Ateneu Dom Bosco. Aí Finado outra padre coisa que a Fernando. igreja está voltando é com a questão do curso ser mais longo. Esse curso de um dia, curso de um final de Fiz semana, num curso de um sábado. mês. Não, eles estão mudando justamente por quê? E outra coisa, eles estão revendo muito isso por... Qual que é o ponto? Uai, se você quer casar na igreja católica, você não tem a primeira comunhão, você não tem a crisma, Para que você qual quer que é o casar na sentido igreja de você católica? casar na igreja? Aham. Ah, eu quero a bênção de Deus, mas você está vivendo dentro do que Deus falou? Você está vivendo dentro do que Cristo te pediu? Então, Ninguém assim, tá. Aí depois, Ô. vou separar. A igreja católica não tem separação tem separação de corpos, não há separação. Mas que igreja? Ué, mas espera aí, você não fez o curso? Ô, Rubens, Você vou não está aproveitar. dentro da igreja? Aí, Aí tem a nulidade, cabe a nulidade. Eu vou aproveitar seu grande lado de padre. Qual que é a diferença da igreja católica apostólica da ortodoxa? O que acontece? Você vai ter... A ortodoxa hoje está sendo aceita pela apostólica? Parece que o Papa...
Uniu, né? Não, o Papa pede para que a gente ouça a Igreja Ortodoxa, porque eles têm alguns outros pontos que ouça. Mas na ortodoxa pode casar duas Mas vezes. o que acontece? A ortodoxa, ela vai ter alguns livros, é quase igual o protestante ali, vai ter alguns livros e algumas interpretações diferentes. Então ela... Mas que tem vai cheio de acontecer? santo Ua- na igreja. Tem algumas o evangélico diferenças. tem santo, não, filho. O evangélico, se a gente for entrar nisso aqui agora, Não, hoje não vou pra ser entrar, de não. religião. Vai me dar preguiça. Não, não vamos hoje entrar, não é não. religião. A gente só está debatendo Hoje aqui. não é religião. Por causa Se você quiser da- fazer um... Mas o que acontece? Você vai ter vários pontos que vão se divergir do que é a igreja. É a católica e a apostólica, é só que você explica. A ortodoxa e a apostólica. É. O que acontece? A ortodoxa ele vai negar o encontro em Constantinopla. A questão que teve quando a Roma entra e fala assim, nós precisamos unir as igrejas. E aí a ortodoxa nega, não quer. Fala que tem vários concílios do Vaticano que ela não reconhece. E aí o que acontece? Para você seguir a igreja, quem quiser estudar bastante sobre isso, vai lá em Ariel Lazari, no YouTube. Ele é um professor excelente para explicar sobre isso. Eu acho que eu não vou aprofundar aqui. Não, só não vem mas ao existe caso, só qual que é o grande foi só porém? um bônus. O que você tem que entender? Por exemplo, se você pegar as divergências, você vai ver alguns pontos das pessoas negando a obediência à igreja. É A mesma coisa que ortodoxa, você tipo pegar... assim, é mais liberal? Não. Uma das coisas da ortodoxa, por exemplo, a Bíblia, igual a gente estuda, igual a gente tem a romana, eles não aceitam. É diferente. É diferente. Então, tem um monte de itens ali que são diferentes. Então, se a gente for entrar aqui, você não, vai fazer só podcast. queria- Mas eu só acho que queria hoje não entender cabe sobre da isso. gente Tá. falar. Não, eu só A queria questão é saber que a Já acabou no desviando o assunto. casamento, na relação, se o outro não é religioso, não queira casar na religião enquanto o outro não Não, eu só converter. fiz essa pergunta Faça porque o na pedido. ortodoxa é católico e pode casar pela segunda vez. Né, também Por a isso gente que eu foi, fiz essa eu fui pergunta. numa igreja fotografar um batizado esse dia e gostei muito do padre. Aí eu falei pro Daniel, eu falei assim, bem do céu, eu descobri um padre que eu entendo tudo que fala, é bom demais da conta. Aí eu falei assim, não, então vamos lá. Aí eu fui, a gente chegou lá na igreja, o Daniel para mim e falou assim, tu acha que essa igreja está diferente? Eu acho que ela não é a romana, não. Romana não. Aí eu falei assim, não, é bem, mas tá normal, tem cruz, santo, padre, o homem tá vestido de padre, tá normal. Aí eu Não, aí eu falei, isso aqui é ortodoxo. Mas assim, foi muito bom, o padre é muito bom, sabe? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. É isso que eu falei. Tem que tomar um Então certo vamos lá. Quem ama de verdade suporta tudo? Uma mentira. É. Porque suportar tudo, você está colocando que você vai suportar o mal. E o amor não cabe ao mal. Lembra que eu falei para você sobre a gente dar ao outro o que ele precisa? E o que é o dar ao outro o que ele precisa? Às vezes a outra pessoa quer que você fique o tempo inteiro do lado dela, mas se você ficar o tempo inteiro do lado dela, você está dando o que ela quer, não o que ela precisa. Ela precisa também ser autônoma, ela precisa saber que você tem outros momentos. Então isso tem que ser construído. Então ela não pode suportar tudo, ela tem que suportar o que é o bem. O que for o mal tem que ser combatido. Ô Rubens, voltando aos retratos aqui, uma vez uma colega de vocês mandou como que você chama seus clientes? Paciente? Mandou um paciente aqui no estúdio para mim fazer os retratos dela, porque ela tinha um problema de memória afetiva, que ela cresceu que ela era feia, desde pequena a mãe já falava que ela era feia, e ela, por causa dessa energia dela, ela atraiu um marido tóxico, e o cara maltratava ela, e desse jeito aí, ela aguentava tudo. Aí alguém, uns parentes, amigos dela, não sei quem foi, queria dar um basta, tanto que ela estava sendo humilhada e judiada nesse relacionamento. Aí arrumou um terapeuta para ela, e o terapeuta estava fazendo um trabalho para ela, e mandou ela vir aqui no estúdio, fazer parte da terapia do colega de você. Aí me ligou, me explicou a situação, falou assim, Daniel, tô te mandando ciclano aí, faz um trabalho com ela bonito, maqueia, tira foto e mostra que ela é uma pessoa bonita. Falei, beleza.
Aí ela chegou aqui no estúdio, minha maquiadora maquiou ela ficou linda, maravilhosa, pôs umas roupas bonitas, e eu fui fotografando ela e conversando com ela. Eu falei, ó, a partir de hoje você vai usar o arquétipo da liberdade. Falei, você vai pegar a estátua da liberdade, pôr no seu celular, para ela se libertar desse mal dela, para ajudar. Usei essas técnicas fora as que vocês usaram. Aí eu entreguei as fotos, beleza. Passado uns 8 meses, ela me liga. Fala assim, oi, Dani. Oi, como é que você tá? E aí, tudo bem? Ela, nossa, Dani. Aí foi me contar a história dela. A primeira coisa que ela fez, largou o marido, traste dela. Ela foi... O cara ainda tentou matar ela e o filho deles. Ela teve de esconder no interior, na casa da irmã. Aí depois ela superou esse... Inclusive, ela me ligou contando que o marido dela tinha quebrado, porque eu pego uma relação com meus clientes. Quebrado o apartamento dela e queria matar ela por tudo. Ela e o filho dela, iam fugir. Passou um tempo, ela largou, né, o marido, começou uma vida nova, entrou para uma igreja, virou pastora, escreveu um livro e hoje ela ajuda outras mulheres. E o que acontece nessa questão? Muita gente confunde a questão da relação com apenas saciar o que lhe falta. E a relação é aquilo que você perguntou agora atrás. É para descobrir os traumas? E para você superar. E o que acontece? As pessoas estão casando achando que é igual buffet. Eu vou lá e como uma carne, molho madeira. Não gostei dessa carne não, agora eu vou trocar, vou pegar outra. E casamento não é para isso, relacionamento não é para isso. E as pessoas têm que começar a compreender que se elas são uma pessoa com um afeto frágil, uma pessoa que tem emocionalmente frágil, ela tem que começar a perceber e a reconhecer os problemas que ela tem no relacionamento. E a reconhecer como é a outra pessoa. E não trabalhar a pessoa só do que imaginar. Não, essa pessoa vai mudar, essa pessoa vai ficar melhor. Não ela tem que reconhecer Rubens, isso antes do casamento. Muda. Eu falo antes. isso para minha filha. Minha filha tem eu acredito que muda. 20 anos. Eu acredito que muda. Você acha que muda? Muda. Mas não vai mudar porque o outro quer. Só se ele quiser. A pessoa muda, mas não porque o outro quer. São duas coisas diferentes. Eu acreditar que não, eu vou casar com ela porque ela vai mudar. Não, no casamento ela muda. Eu tenho que, assim, vou casar com ela porque ela tem todos esses defeitos, eu vou suportar. Se ela mudar, ótimo. Ela tem esse potencial. É diferente, você entendeu? Porque as pessoas mudam. Você é o mesmo, Daniel, de quando você tinha 20 anos, Daniel? Nunca. Sou totalmente outra pessoa. Você entendeu? Como que você fala que a pessoa não muda? Não, porque tem coisa que não muda. Você acha ou não? Muda. Gostei. Você decidindo, você muda. Não, eu quero acreditar que a pessoa muda. Não, você não precisa acreditar em mim, não. Olha para você. Às vezes ela evolui, ela amadurece, ela modifica o que ela tem de ruim. Esse é o ponto. Eu estou falando de mudar. Mudar. Eu posso mudar para bom ou para pior, né? Por isso que eu estou falando, a pessoa tem muita muda. Gente piora. A pessoa muda. Eu não estou falando tem uns que que falam assim, nossa, ele melhorando. casou no namoro, era tão bom, agora tá esse... As pessoas mudam. É isso que eu tô falando. Aí, ó. Eu acredito que as pessoas mudam. E aí o que é? A decisão dela para onde ela quer mudar, para que lado ela quer inclinar. Mas namoro, às vezes a pessoa não enxerga como é que é o outro. Ô, Rubens, você acha que uma pessoa tem que namorar quanto tempo para conhecer a outra, assim, para casar? Esquece religião. Não, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, para que eu namoro? Para conhecer a outra pessoa. E o que é conhecer? Até que ponto? As pessoas acham que conhecer é fazer sexo e tá um com o outro lá. Não, até conhecer. Mas até que tempo? Você como terapeuta, você fala... acho que tem que acabar a parte. Você fala assim, você já namorou 5 anos, vamos supor. Cara, então você já está pronto para casar. Você namorou 5 anos e ainda não casou, a chance de você dar certo é pouca demais. E aí, quando namora 10 anos, no caso? É pouca demais. E quando namora... E por que tem casal que namora muito? Você tá namorando. Quando casa, separa e tem gente que namora pouco enquanto casa dá certo. Porque a questão maior é essa, o namoro é para você conhecer o outro. E o que é conhecer? Mas qual que é o prazo? Qual é o seu plano para o futuro? Eu tenho vontade de ter... Opa, os planos coincidem com os meus planos. O que eu estou observando? Ela fala para mim que é uma pessoa paciente. Eu vou na casa dela, conheço a família, como que ela trata o pai, como que ela trata a mãe, como que é a relação familiar. Opa, ela está de acordo com o que ela está declarando para mim que ela é. O que ela quer para o futuro, a quantidade de filhos, como é que você quer educar seus filhos? Nossos filhos vão... Um exemplo para você entender. Eu e minha esposa, nós namoramos 1 ano e pouco e fomos morar juntos. Eu já também namoramos Aí depois nós casamos para depois termos filhos. O nosso critério, nós vamos casar para ter filho. A gente queria ter o filho dentro do sacramento. E aí o que acontece?
Quando nós namoramos, a gente falava assim, quantos filhos nós vamos ter? 7 no mínimo. Era a nossa ideia. Como que nós vamos fazer? Escola e plano de saúde, nós vamos trabalhar esforçado para dar o melhor possível. Isso aqui nós não vamos deixar faltar. Concorda? Concordamos. Lá nós vamos criar dentro de qual doutrina? Qual que? Minha esposa, eu sou católico, vai fazer... Vamos sim, porque meus pais são protestantes. Seus pais são protestantes? São protestantes. E aí eu falo, não, é dentro do catolicismo. Eu nunca batizei no protestantismo. Sempre fui católico, mas eu fui aquele católico que ficou um tempo distante. Aí eu falava que eu era cristão, nem que eu era católico, porque é outro erro. Aí eu sou católico, vai na igreja, você pratica os fundamentos da igreja católica? Não. Se nós então vamos na igreja, eu e a Jaque. Então você é cristão, você não é católico. Nós não falta um domingo. Não, mas agora que a gente está indo. Mas e aí, já tem um eu vou fazer uma já. pergunta. Vocês já estudaram o catecismo? Eu não fiz catequese. Então, assim, não, pega o catecismo, compra o livro do catecismo, estuda, vai na Bíblia, Mas eu começa estudei a a estudar. Bíblia há muito tempo. Porque o que A Jaque foi acontece? testemunho de Jeová. Mas, não, é isso que eu quero que Ela você... estudou. Eu era criança, lá na eu Bíblia... não fui porque Não, eu quis. eu tô Nós falando voltando para a só religião que- aqui de novo. O testemunho de Jeová estuda muito a Bíblia. Olha, e aí o que semana. acontece? O católico já não estuda a Bíblia. Nos livros apostólicos, você vai ver lá assim que está escrito que a Bíblia não é para ser interpretada de forma individual, não é de acordo com a sua cabeça. Está na Bíblia. Então, o que é? Eu estou pegando a Bíblia, estou lendo aqui, estou entendendo. Não é para ser assim. A Igreja Católica tem o catecismo, que vai te ensinar a interpretar aqui. Tem o padre para você debater, tem os encontros, tem os estudos, tem os livros da patrística, tem os livros da época da fundação da igreja. Vou ler isso, para acrescentar, para eu entender o que é a igreja. O protestante tem os seus livros de fundamentação lá, que é o... Engraçado é que toda vez a gente entra em religião. Não, mas eu estou entrando nisso para vocês entenderem assim. Quais são os caminhos? Porque você perguntou como que você vai namorar. Vem cá. Quanto tempo? Mas eu te perguntei como terapeuta. Como terapeuta, é o prazo de você conhecer os planos e a índole da pessoa. Como que ela age. Não é para você saber se você gosta dela na cama ou se você gosta dela na hora que vocês estão indo para o cinema. Não é isso. É minha filha, que a mamãe fala. Você acha que todo relacionamento precisa ter terapia ou é só quem quer durar o casamento? Eu vou falar uma coisa aqui que alguns terapeutas vão ficar putos comigo. Nem todo mundo precisa de terapia. Eu acho que precisa. Nem todo mundo precisa de terapia. Bem, mas ele é terapeuta. Nem todo mundo precisa de terapia. Se você tiver uma orientação, um diretor espiritual e tiver uma relação... Mas no momento esse cara é um terapeuta. Não, mas não é terapeuta. O orientador... É isso que eu estou te falando. Qual que é o ponto? Nem todo mundo precisa de terapia, precisa de uma orientação. Alguns poderiam fazer um encontro conjunto de sessões, que não seria terapia, mas seria um encontro, para poder desenvolver e aprender alguns pontos. Tem pessoas que já estão bem. E aí é aquela questão do desenvolvimento da personalidade. Tem pessoas que já estão na 8ª camada, que são ótimas pessoas e que não passaram por terapia. A pessoa que está na 8ª camada da personalidade não precisa de terapia. Por que a maioria das pessoas precisa de terapia? Porque a maioria está na 4ª camada. Depois a gente explica no próximo programa Pode essa ser. questão de camada, que eu não conheço. Rubens, se você tivesse que dar um conselho para casais com temperamentos opostos, qual seria? Estudem o temperamento, não usem como muleta e não se justifiquem no temperamento. Saiba como é o seu temperamento e para você combater as suas reações de temperamento, para você não ficar reagindo apenas na naturalidade do seu temperamento, e principalmente para você acolher o outro, para você saber como comunicar com aquele outro que é do temperamento oposto do seu. E nem sempre você tendo o mesmo temperamento que seu parceiro, significa que você seja igual a ele. E você sabendo o temperamento, você vai... Uma das coisas que você elimina é aquele discurso assim, ele não pensa em mim, ele não vê como eu estou. Porque você acha que ele tem que ver do mesmo jeito que você está vendo, porque você está olhando com o seu temperamento e ele está vendo aquela situação com o temperamento dele. Vocês não estão se identificando ali como está sendo a reação. Isso. Então, acho que a gente respondeu muita coisa aqui hoje. E aí depois a gente vai para as 7 linguagens do amor e as 12 camadas da E as personalidade. camadas. As camadas da personalidade, né? Isso. Acho que... Aí já vou deixar de eu tô ressalva. doida- eu tô Gente, doida pra 4 saber essa temperamentos, questão do- 7 linguagens do amor e Essa aí. 12 camadas da personalidade. São números
representativos que têm significado, simbolicamente falando, para nós, ser A gente podia humano. fazer alguns slides no próximo programa para a gente visualizar melhor ali. Podemos. Pode. Camada por camada, porque Pode a ser. gente já vai mostrando, identificando. Pode ser, pode ser. A gente não ter feito hoje do A Rosa dos temperamento, Ventos lá, a né? Rosa dos Ventos. Vamos organizar. A gente vai, então, na A gente próxima vai melhorando. Traz uma palestrinha. A gente vai melhorando com o passar do tempo. Gente, eu acho que deu para vocês conhecer bem de temperamento. Eu acho que deu para vocês ter uma noção sobre temperamento. Compra. Ô, Rubens, indica um livro, cara, para eles comprarem. Assim, não precisa um livro só para eles entenderem o que é temperamento. O que você indica? Não precisa ser aquele aprofundado, aquele. Tem o do Ítalo, que ele é muito bonito. O do Ítalo Marcílio. Os temperamentos, 4 temperamentos. Ítalo Marcílio. Ele vai ter 2 livros do Ítalo sobre temperamento. Tem um que é os 4 temperamentos relacionados pais e filhos. É o primeiro dele, que é de uma aula. Não é esse, uma capinha branca. É um outro, uma capa preta com um dourado. Ele tem explicativo, tem alguns poemas, tem alguns desenhos lá explicando. Muito bom. Eu gosto muito do Ítalo. bom. O Ítalo... Sabe o que eu acho engraçado no Ítalo? Eu acho engraçado que ele é um terapeuta, né? Lógico, um dos melhores que tem no Brasil. É psiquiatra. Né? E ele forma, né, bastantes mentores que seguem ele. E eu acho ele agressivo para falar. O jeitão dele assim, xinga. Ele é bem explosivo, tipo né? rebelde, né? Ele é colérico? Não, mas eu não sei o que ele é. O que ele é? Quando ele começou, ele se identificava como fleumático. Aí teve num evento que a esposa dele, a Sâmia, que é colérica, falou assim, ele é melancólico. Aí o pessoal virou e perguntou, Ítalo, você é melancólico ou você é fleumático? E ele, não vou brigar com a minha esposa. Se ela falou que eu sou melancólico, eu sou melancólico. Esse é um comportamento de um melancólico ou do fleumático? Fleumático. Então eu deixo a resposta para vocês decidirem. Não, aí ele assim, eu acompanhei ele... Puta que pariu! Merda! Ele fala assim, as palestras dele. Mas ele usa aquilo que você está falando pro pessoal, o posicionamento. Ele usa o posicionamento na internet, ali, o arquétipo do rebelde, também do... Não, eu vi que depende... ele muda muito de arquétipo. E do governador, ele usa muito esses 3. Ele muda muito, depende do que ele está falando. O cuidador, ele usa pouco, apesar da área dele, mas para a internet ele usa muito o rebelde e o governante. Eu queria até fazer essa pergunta antes e eu acabei esquecendo. Quando a gente muda nosso arquétipo, a gente pode fazer aquela oscilação de temperamento? Não. O que você faz? Lembra que nós estávamos falando do persona? Você identifica, como você conhece os temperamentos, conhece as reações, você identifica como que reage. Você treina essa reação para você trabalhar aquele arquétipo, aquele momento. O Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele incorpora. Igual eu fiz agora. Eu fui apresentador de um show sertanejo, pensa. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Aí o diretor ele gostou, elogiou. Por quê? Porque lá no dia, cara, Você se transformou ali, me transformei em outra pessoa. É uma persona que você está... É uma persona. Eu falei pro meu filho Mas aí, assim... quando o temperamento dele, por exemplo, quando você se transforma em outro, o temperamento, eu continuo com o meu temperamento. Com o seu temperamento. Aí... Você modula as suas ações e suas reações. Você consegue modular ações e reações. E esse é o grande segredo do ser humano. Aí o de adaptar, se ajustar. Diretor de gravação, né? A gente encontrou com ele lá no lançamento do DVD da nossa... A gente foi lá, como é que chama? O nome dela é diferente. A gente foi lá. E aí eu estava entrevistando uma cantora lá. Aí ele chegou e falou na Jaque, cara, o Daniel incorporou mesmo o personagem, o apresentador, e falou pra Jaque. E foi nota 10. Isso aí, e a gente vai modulando, vai aprendendo. Entendeu? É um treino. O arquétipo, porque você... Para você falar na internet, não é a mesma coisa que você estar dentro do consultório. Você falar com um grupo presencial não é a mesma coisa que você falar com alguém. Na mesa de bar é uma coisa. Tudo é diferente. É diferente, mas tudo é você ainda. Você não é a Jaque, esposa do Daniel, não é a mesma Jaque, filha, na hora que chega lá que vai falar com a mãe. A Jaque, esposa do Daniel, e a Jaque, filha, não é a mesma coisa de Jaque, mãe, na hora que vai falar com a filha. Mas isso quer dizer que você é uma outra pessoa? Não, ainda é você, mas é aquele momento, aquela demanda que te manda.
Isso é uma questão da personalidade, que aí o Olavo de Carvalho vai falar sobre as partes da nossa personalidade. E aí temos ainda o Diego Reis, que fala sobre as 3 pessoas da personalidade para você lidar com as situações. São bastante coisa que dá para a gente falar depois. O ser Gente, humano é um bichinho meio complicado, né, Rubens? obrigado a vocês. Sigam o nosso canal, indique para outras pessoas. Aqui o Rubens sempre vai estar com a gente sempre vai estar falando de relacionamento, temperamento, comportamento. Mandem as suas perguntas também. Também pode mandar pergunta, manda para suas amigas. Esse podcast aqui dá para vocês terem uma ideia como funcionam os temperamentos. Então você que não conhece alguém que está com dificuldade no casamento, numa relação, manda esse podcast para eles. Procura o nosso amigo Tá bom? Rubens. Terapeuta Procura o de nosso casal. amigo Rubens. O Instagram dele sempre vai estar passando aqui. O meu Instagram. Você já da salvou muito Jaque. casamento, né? Já salvou muito salvei. casamento. Pode salvar o seu. E- Já ajudei muita gente também a tomar decisões difíceis, porque ela amadurece e percebe a insegurança emocional que estava lá, a instabilidade, e desenvolve muita coisa ali na vida delas. É interessantíssimo. Outra coisa, precisou de terapia, Rubens, precisou de retratos arquetípicos, pode me procurar. Precisou gravar um podcast? Esse podcast nosso aqui a gente aluga também para as pessoas. Precisou de foto de parto, aquela mamãe que está aí ó, ganhando neném? Procura a Jaque. É. Tá bom? Obrigado a vocês.